Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz mundial, declaro aberto o 87º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones, instituto subordinado ao distrito LC1. Convido para fazer invocação a Deus a companheira Leão Leda Galuzzi, do Lions Clube Petrópolis Centro. Senhor, faça do nosso grupo leonístico uma muralha de serviço desinteressado e entusiasta no movimento de servir. Senhor, mostra-nos sempre os rumos para os quais devemos seguir, dando como base a nossa fé, a nossa ajuda ao próximo. Enfim, Senhor, ilumine os nossos trabalhos, as nossas tarefas, as nossas metas e os nossos objetivos, para que realmente sejam cobertos de êxito e sucesso. Assim seja. Dando continuidade, teremos a apresentação do ciclo pelo nosso companheiro Leão PDG João Roberto Moreira Alves, que é o nosso GLT do Distrito LC1, e sequenciado nós teremos a conferência sobre o novo programa de Lions Internacional, GMA, que será proferida pelo nosso estimado Ricardo Komatsu, que é o líder da área 3. Teremos ainda exposições sobre planos estratégicos e ações de clubes com grande número de associados. O companheiro Leão Fábio Sá, do Lions Clube Macau, Rio Grande do Norte, do Distrito Múltiplo LA, que hoje é o maior clube em número de associados do Brasil. Depois nós teremos o companheiro Marcos Viegas, do Lions Clube Corumbá, Mato Grosso, maior clube do Distrito Múltiplo LB, e o companheiro Leão Christian Camargo, Lions Clube de Tatuí, São Paulo, que é o maior clube do nosso múltiplo LC e segundo do Brasil. E finalizando, o companheiro Leão João Santos, do Lions Clube Curitiba Patel, que é um dos maiores do Distrito Múltiplo LD. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os participantes desse 87º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones, que nesse momento aborda um tema que é um tema novo para o nosso movimento leonístico. É o chamado GMA, Abordagem Global do Quadro Associativo. É um novo projeto. Lions Internacional, preocupado com a necessidade de evitar o declínio do número de associados, criou um projeto experimental para ser implantado inicialmente numa parte dos Estados Unidos e trouxe resultados positivos. Por essa razão, amplia nesse ano 2021-22 para novos distritos e depois haverá a implantação para todo o mundo leonístico. E dentro desses fatos novos, o Instituto de Melvin Jones de Estudos Leonísticos tem sido cuidadoso em procurar transmitir a todos os companheiros, não só do Brasil, quanto de outros países que assistem esse nosso ciclo de estudos, mas procuramos um dos maiores especialistas em Lions no Brasil, e tivemos o prazer de poder ter a confirmação, a participação do nosso companheiro Ricardo Komatsu. Komatsu dispensa apresentações, embora haverá apresentação inserida no nosso site do Instituto de Liderança, Instituto de Desenvolvimento de Liderança, mas ele vai fazer uma abordagem sobre o tema central. Mas, além disso, nós vamos um pouco mais, porque o nosso Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos também tem procurado ver os relatos, as experiências de companheiros de clubes de nosso Brasil leonístico. E, sendo assim, nós convidamos líderes de clubes de grande porte, como eles chegaram, através dos planejamentos, dos planos estratégicos, conseguiram chegar a um número significativo de associados. E dentro dessa forma foram convidados companheiros que vão relatar
experiências de diversos lados do Brasil sobre a forma de atingir um quadro associativo significativamente alto. Então é com esse foco que nós vamos ter essa nossa abordagem de hoje. No primeiro momento, a fala do nosso grande conferencista, Ricardo Camacho, e depois a apresentação dos nossos companheiros que lideram clubes, já participam naturalmente também de distritos, mas que terão a oportunidade de relatar como tem sido esse processo do desenvolvimento do quadro associativo em seus clubes e como chegaram a atingir esses números substancialmente importantes para o crescimento e a contribuição para que continuemos tendo um lugar de destaque no Leonir brasileiro. É com muito prazer, então, que nós nos despedimos aqui e queremos agradecer a todos os que estão participando e também agradecer aos palestrantes e, em especial, agradecer ao nosso companheiro governador, Carlos Eduardo Schaeffer, que coordena as ações desse ano leonístico. O agradecimento especial a duas pessoas que estão nessa estrutura sempre participando, que é a companheira Aurora Carvalho, na parte de coordenação técnica, e Sérgio Henrique de Souza, que auxilia nos bastidores na elaboração, na edição de todos os nossos ciclos do Instituto Melvin Jones e dos trabalhos feitos pelo Instituto de Desenvolvimento da Liderança. Então, esperamos que seja um bom encontro para todos. Olá! Agradecemos a oportunidade de tratarmos nos próximos minutos de uma das mais importantes e inovadoras iniciativas da nossa Associação Internacional de Lions Clubs. Global Membership Approach, GMA, ou GMA em português, abordagem global do quadro associativo. Nós gostaríamos de compartilhar alguma informação sobre a abordagem global do quadro associativo, e para isso nós utilizaremos iniciar por uma visão geral histórica, muito resumida, da GMA, dizendo que em outubro de 2018 foi aprovado o programa piloto chamado Iniciativa para o Quadro Associativo da América do Norte, envolvendo então as áreas constitucionais 1 e 2, Estados Unidos e Canadá. Já em junho de 2020, com o sucesso do programa piloto, o piloto concluído, foi criada uma nova abordagem para o quadro associativo, com ênfase no desenvolvimento de novos clubes. Então, com ênfase na extensão. E em julho de 2020, o programa foi já transferido para a divisão do quadro associativo da nossa associação, para ser implementado mundialmente como abordagem global do quadro associativo. Como eu lhes disse, Global Membership Approach, ou GMA. Os objetivos da abordagem global do quadro associativo envolvem rejuvenescer os distritos com novos clubes. Essa é a grande mola propulsora. Extensão, fundação de novos clubes. Revitalizar os clubes com novos associados. Novos associados ingressando nos clubes existentes. E voltar a motivar os nossos associados com companheirismo e serviço voluntário significativo. Esses três objetivos confluem para o objetivo maior, que é aumentar o quadro associativo em todas as áreas constitucionais. Então, nós temos estes objetivos. A GMA combina um processo estratégico com um conjunto de recursos. As metas se concentram no crescimento do quadro associativo
por meio do desenvolvimento de novos clubes, por meio da extensão. E o processo de 4 etapas é universal e personalizável de acordo com as necessidades regionais, envolvendo criar uma equipe. Essa é a base. Capacitar uma equipe. Né? Formar e capacitar uma equipe para implementar a GMA, para implementar a extensão efetiva dentro do distrito. Criar uma visão. Podemos fazer uma análise como uma análise SWOT, né, do distrito, estabelecer metas, né, com base nessa análise, criar um plano de ação, analisar todos os recursos disponíveis, desenvolver um plano para atingir as suas metas. Por exemplo, identificar localidades potenciais para se fazer extensão. E criar o sucesso, seria a 4ª etapa, executando o plano com envolvimento de todo o distrito. Acompanhar, avaliar, relatar os resultados e fazer todas as correções de rumo que eventualmente sejam necessárias ao longo do ano. O cronograma, como eu lhes disse, começou em 2018-2019 e se estendeu para 9 distritos em 19 e 20, em 20 e 21 para um número maior de distritos, e em 21 e 22 já teremos distritos piloto também na área 3, tá? Como, por exemplo, no distrito múltiplo LC, os distritos LC1 e LC4. E em 2022-23, a GMA será estendida para todos os distritos, de todas as áreas constitucionais. Importância dos dirigentes executivos, da liderança da GAT. Os dirigentes executivos precisam contribuir para aumentar a conscientização sobre o programa, inspirar leões a participarem da GMA, reunir-se conforme necessário com os líderes de área constitucional. O Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo da Diretoria Internacional deve supervisionar todo o cronograma, orçamento, execução, seguir as normas da diretoria. E os líderes da GAT devem incentivar os distritos a participarem e realizar uma avaliação periódica com os distritos participantes, inclusive na prestação de contas nos resultados. A divisão do quadro associativo, obviamente, está totalmente envolvida com a GMA, tem que oferecer uma supervisão estratégica para a GMA, gerenciamento do projeto do programa, coordenação das divisões para garantir resultados, ajustar os recursos disponíveis, colaborar com outras divisões como liderança, como marketing, como divisão de operações e atendimento associados, fornecer análises com base em dados quantitativos e qualitativos, ajudar a disseminar informação sobre o sucesso do novo programa. A divisão de operações e atendimento de associados, como eu lhes disse, deve cooperar com a divisão do quadro associativo, enviar um feedback, garantir que as metas distritais estejam alinhadas com as metas da GMA, dar apoio aos líderes de área constitucional, coordenar o envolvimento dos dirigentes executivos, incluindo o presidente da GAT, que é o ex-presidente internacional Kajit Rabanananda, e os líderes de área constitucional, e sugerir eventuais alterações nas normas para as respectivas divisões com base nos feedbacks que ele vai receber. O calendário deve seguir a aprender, descobrir, planejar e agir. Mas seriam etapas necessárias. Da mesma forma que nós utilizamos isso para a GAT, nós vamos utilizar para a GMA. Ressaltando que o desenvolvimento de liderança vai incorporando toda a GMA na capacitação, incluindo a capacitação de futuros líderes, como seminário para primeiro vice-governador, governador de distrito eleito. Então, vai desenvolver a divisão de liderança uma estratégia de comunicação e engajamento dos líderes de grupo, que são os encarregados, docentes desses seminários
para primeiro vice-governador, governador de distrito eleito, vai colaborar com o comitê, com a divisão do quadro associativo para desenvolver todo o material do currículo, de capacitação e atualizar todo o material de desenvolvimento de liderança com relação ao GMA. Já a divisão de marketing está responsável por implementação de toda a estratégia de comunicação, envolvendo mídias sociais, envolvendo a web, apoiar o desenvolvimento de recursos, apoiar o desenvolvimento de material. E nós temos, então, todas essas atividades sendo desenvolvidas pelo marketing. Algumas estratégias de cronograma da GMA. Os próximos passos seria a publicação de um documento de posicionamento, uma estratégia de regionalização, capacitação dos governadores eleitos. E na fase de desenvolvimento, nós desenvolvemos aqui o ano de 2020 e 2021. Estamos no quarto trimestre na fase de definição e de divulgação de um orçamento para a GMA. Esse é o momento que nós vivemos agora. Em 21, 22, chamamos uma fase de conscientização. Lançamos isso a um número maior de distritos pilotos, ampliamos essa avaliação, continuamos a capacitar os futuros líderes como os governadores eleitos nos seminários, reunir todo o material que nós tivermos para uma avaliação, para uma aprendizagem sobre esse processo. No ano de 22, 23, há uma disseminação da GMA para todos os distritos, daí a fase chamada de ativação para todos os distritos em todas as áreas. Então esse é o lançamento global, uma análise muito mais consistente dos resultados será feita, a capacitação vai se intensificar para governadores eleitos, nós vamos concluir as etapas 1, 2 e 3 e implementar recursos atualizados para a preparação dos anos vindouros. O orçamento, como eu lhes disse, está sendo finalizado para divulgação agora, ainda neste trimestre. Estamos absolutamente à disposição para discussão, comentários e perguntas que vocês tenham, que poderiam ser enviadas para esse correio eletrônico lionkomatsu@gmail.com. Uma dica: neste momento, falar em extensão, em momento de pandemia e pós-pandemia, é falar em extensão com novos clubes de interesse especial e novos núcleos especializados. Não percam a oportunidade de promoverem uma grande diferença no seu distrito ou no seu clube com a fundação de novos clubes ou com a organização de novos núcleos. Pensem numa causa, pensem numa profissão ou área de educação, pensem num esporte ou lazer, pensem em cultura ou etnia, pensem em uma paixão que possa mover pessoas a fazer a diferença em suas comunidades. GMA é isto, é aproveitar toda a potencialidade do seu distrito com algo a mais, com força na extensão, com força em novos associados nos clubes, com força em novos clubes no seu distrito. Não perca a oportunidade. GMA é você, GMA depende do seu envolvimento, GMA depende do seu apoio, do seu compromisso e do seu comprometimento. Eu acredito em você. GMA é o presente e é o futuro. GMA, não esqueça desta iniciativa. Ela fará a diferença em nossas vidas e em nossas comunidades. Muito agradecido, um grande abraço, nos vemos em breve.
Olá, companheiros, companheiras, domadores e companheiros Léos. Eu sou a companheira Rejane Medeiros, atual presidente do Lions Club de Macau, o maior clube do Brasil em número de sócios, o que muito nos honra, né? E nosso clube está com 65 anos, né? Onde a gente deixa bem claro a visibilidade que nosso clube tem diante da sociedade. Outros companheiros já passaram por aqui e deixaram suas marcas, suas experiências, o que nós fomos somando para ir acertando de acordo com o novo contexto. Por exemplo, nosso momento que estamos passando agora, da pandemia. Foi fácil? Não. Foi impossível? Também não. Por quê? Porque a gente juntou a nossa vontade de servir com a experiência das gestões anteriores, com as sugestões de novos companheiros, inclusive algum Léo, que passou a ser companheiro, né? E o novo dando suas novas ideias para que a gente chegasse aonde nós estamos. E a pandemia foi um lado negativo para que a gente deixasse de realizar alguma coisa, alguma ação? Não. Haja vista que nós tivemos mais de 7.000 atendimentos, né, com mais de 70 ações, atividades concluídas com sucesso. Isso nos prova que nós podemos fazer, que a pandemia não nos travou, mas nos impulsionou a realizar nossas ações. Uma das ações que nós fizemos, que deu muita ênfase assim à comunidade, foi a distribuição de cestas básicas, inclusive para os companheiros, os artistas da cidade, né, os artistas macauenses que não tendo como outro meio de sobrevivência, nós lá nos clubes chegamos juntos com o atendimento de cestas básicas. Então isso nos dá força para que a gente continue com esse trabalho de servir de forma desinteressadamente. O LAIS, ele se mantém, como todos nós sabemos, de aluguéis de festas, para que a gente possa reverter esses recursos em ações. E não houve. E como foi que nós conseguimos? Através de parcerias. Parcerias com a comunidade. Às vezes a gente foi pegar, não. Algumas vezes nós fomos à procura dessa parceria, mas também nós fomos procurados a fazer parcerias. E isso fez com que a gente realizasse algumas ações, dentre elas, como nós já falamos, a da cesta básica. E nós conseguimos atender a campanha de Mais Sócios, da Bondade Importa. Por quê? Porque diante do nosso trabalho, o reconhecimento de nosso trabalho faz com que facilite a busca de novos sócios. Então, nós conseguimos integrar mais sócios por conta da credibilidade que nós, como Lions Clubes, temos perante a sociedade, perante a nossa comunidade. Falar do Lions Club de Macau é um prazer muito grande. Quero até agradecer a oportunidade de estar trocando essa experiência com outros clubes, principalmente com os maiores clubes do Brasil. Nós somos o maior clube do Brasil e a nossa experiência é uma experiência de sucesso. Esse clube foi fundado há 65 anos. A Sociedade de Macau, desde o momento da fundação até hoje, tem um respeito muito grande por esse clube, por a Associação de Lions Internacional. Nós realmente conseguimos pegar o ideal de Melvin Jones e transformar nos trabalhos, no serviço desinteressado dentro da nossa comunidade. Então, assim, como é que eu posso explicar
como é que uma cidade do interior, pouco mais de 30 mil habitantes, consegue ter o maior clube do Brasil em número de associados. Baseado nessa credibilidade que o clube criou ao longo desses 65 anos, naqueles pilares básicos do leonismo, que é o serviço e o companheirismo. Então, o Lions Clube de Macau, desde a sua fundação até hoje, preserva muito isso. Aliado a isso, nós buscamos respeitar as diversidades. Então, nosso clube ele é formado, se a gente buscar a questão da idade, nós temos jovens de 20 e poucos anos, temos leões de 90 anos, mas convivem todos muito bem, porque o clube nunca passou grande período sem colocar novos associados. Isso fez com que as pessoas crescessem aqui dentro do clube. Nós temos uma particularidade também que faz parte desse sucesso do clube. Nós temos famílias inteiras aqui, então temos vários casos de leões que são netos, logicamente filhos de leões e netos de leões. Então tá o avô, o pai e o filho participando desse ideal do Melvin Jones, a experiência de um com digamos assim, essa mente nova, esse pensamento novo, agregando a experiência, respeitando um outro. Quando a gente fala dessa diversidade, nós também respeitamos muito a diversidade econômica, porque todos sabem que no princípio o Lions ele era tido como um clube de elite e essa palavra elite era muito voltada à questão financeira. Então Macau superou isso. Se quiser hoje, se nós às vezes até somos tratados na comunidade como elite, mas uma elite de fazer o bem, uma elite de transformar o nosso tempo, a nossa capacidade, o nosso conhecimento em prol daqueles mais necessitados. Então, como eu falo, essa experiência da gente estar respeitando essas diversidades na classe social, na idade. O clube nunca teve aquelas pessoas que sejam donas do clube. Sempre as lideranças elas foram muito conquistadas na real palavra de liderança, daquelas pessoas que mais se dedicam, nas pessoas que mais observam a capacidade de cada companheiro. O clube sempre tem o cuidado de dar oportunidade a novos companheiros. Tivemos a felicidade, demorou muito a gente ter um Leo Clube, mas já estamos no Leo Clube desde 2016, que o Clube Macau está com o Leo Clube. É uma experiência boa também, porque já temos hoje no nosso quadro vários companheiros leões que veio do Leo, integrando mais ainda essa questão da juventude com a experiência dos idosos. Então, como eu falo, não é uma receita, mas eu tenho certeza que se os clubes começar a tentar cada vez mais estar valorizando o companheirismo e focado que a nossa função é servir, nós vamos ter mais facilidade, vamos ter cada vez mais credibilidade. A nossa comunidade aceita sempre as nossas parcerias, conseguimos ter parcerias com o setor público, conseguimos ter parceria com o setor privado, com as entidades religiosas. É outra diversidade que nós respeitamos também, assim como é o objetivo de Lions. Então toda essa somatória de fatores faz com que nós consigamos ser o maior clube do Brasil. E assim, não é um momento, nós vemos vivendo essa realidade há bastante anos. Foi um crescimento realmente com o pé no chão, nós vimos crescendo e conseguimos ter a continuidade nesse crescimento. Inclusive nesse ano de pandemia, num ano de muita dificuldade, nós conseguimos ter uma gestão maravilhosa. De certa forma, quero parabenizar aqui a nossa diretoria, a nossa presidente em especial, por ter enfrentado esse momento de uma forma de tanto sucesso que conseguimos, mesmo na pandemia, aumentar nosso quadro associativo, conseguimos manter nosso clube adimplente nas questões administrativas, de tesouraria, de secretaria e principalmente de serviço. É inacreditável que nós, mesmo no ano de pandemia, vamos ter a mesma realidade de serviço prestado de um ano normal. Então, companheiros, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês, trocando essa experiência. Espero também ver depois os depoimentos dos outros clubes maiores do Brasil, para que a gente possa de repente se espelhar em alguma coisa que nosso clube não tem e que esse outro clube tem.
Mas, voltando a dizer que o básico é a gente estar lá naquele ideal de Melvin Jones, do servir desinteressado e do companheirismo. Esse é o pilar do Lions, respeitando todas essas diversidades. E sabemos também que, apesar do nosso clube, de eu dizer que teve esse crescimento bem embasado, alicerçado, mas em alguns momentos temos dificuldades sim. E aí é preciso ter paciência, superar esse momento, não podemos perder a fé em algum momento de dificuldade. Volto aqui a salientar o sucesso que tivemos nesse ano, apesar da pandemia. É exatamente essa... Vai parar um pouco e aceitar também quando as coisas não estão bem e tentar superar isso. No mais, eu quero dizer que é um prazer ser leão e principalmente ser um leão do Lions Clube de Macau, distrito LA5, e que vamos ter o prazer de ter o nosso presidente internacional pela primeira vez aqui do distrito LA5, o nosso companheiro Fabrício Oliveira. Obrigado. Olá, companheiros, companheiras, domadoras, léus, filhotes, toda a família leonística, autoridades leonísticas aqui não nomeadas. O companheiro pediu para me fazer um vídeo a respeito do nosso clube, Lions Clube Corumbá. Me chamo Marcos Emílio Viegas, sou o atual presidente do ano leonístico 2020-2021, gestão que está por se encerrar agora, no mês de junho. Sou o companheiro do Lions Clube de Corumbá aqui em Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, desde 2009. E desde que eu entrei, já ocupei o cargo de presidente, 2010-2011, tesoureiro, 2013-2014 e presidente novamente agora, 2020-2021. O pedido do companheiro seria para que eu fale um pouquinho sobre o nosso clube, se existe algum segredo ou algo que nós façamos, que nós sempre conseguimos manter um número de associados alto. Não é objetivo, mas nós sempre acabamos sendo o maior clube do distrito. Hoje nós temos 74 associados. O que eu posso falar a respeito disso é que o Lions Clube Corumbá, assim me contam os companheiros mais antigos, inclusive, abre um parênteses, na semana passada nós entregamos um chevron de um companheiro 50 anos e entregamos um chevron para um companheiro de 45 anos, 3 companheiros de 30 anos e outros de 20, de 10. E o histórico que esses companheiros me contam é que o Lion já chegou a ter mais de 120 companheiros em sua história. Qual o motivo disso? Qual o porquê? Eu entendo, e na minha ótica, no meu entendimento, eu acredito que um dos segredos de ter uma equipe grande, de ter companheiros grandes no clube, de ter um número de associados maior, é fazermos uma extensão da nossa família. Hoje o Lions Clube Corumbá não é só atividade de leonismo. Mais do que nunca, numa situação dessa de pandemia que nós vivemos hoje em dia, nós procuramos ter atividades entre nós, né? Limitadas, lógico, mas atividades que agregam valor e aproximam as pessoas. Atividades que nos tornam amigos e que, e sendo amigos, perduram esta amizade. O Lions Clube Corumbá é um clube formado em sua maioria por corumbaense. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas em sua maioria formada por corumbaense. E corumbaense tem muito isso no peito, arregado. É um
povo que gosta desse carinho, dessa aproximação, de fazer um churrasquinho, de fazer uma confraternização, de uma atividade conjunta, né? De coisas que existiam muito antigamente e hoje em dia já se perdeu um pouco. Então eu entendo que pelo fato de nós tratarmos assim, de fazermos o Lions o local nosso de serviço para a comunidade, mas daí nós estendemos a nossa amizade para as nossas casas. Então, constantemente aqui em casa eu tenho companheiros que vêm, a gente faz alguma confraternização, vamos na casa de companheiro, fazemos rodízio, fazemos encontro, vamos em um restaurante, unimos as mesas, fazemos aquela turma grande. Inclusive existem nomes de turmas, né? A turma do fundo, a turma no grupo do WhatsApp, quem vai hoje, vamos, etc. Então, é o que eu digo, eu já fui também por muitos e muitos anos, hoje estou aposentado, mas já fui e sou empresário, mas já fui por muitos e muitos anos líder de empresa do segmento nacional aqui de cimento, que é a Votorantim. E a liderança é nada mais, nada menos que ter as pessoas conosco, né? E isso é extremamente importante. Eu acredito que trazer as pessoas para estar com você, reconhecer, agradecer, ter gratidão, tudo isso é importante. Todo mundo quer fazer o serviço, todo mundo faz serviço. Mas quando é reconhecido, quando alguém agradece, o prazer é maior, né? Com certeza o prazer é sempre maior. Então, companheiros, a mensagem que eu deixo é o seguinte: qualquer clube de Lions, não deixem só a reunião semanal, não deixem só a atividade mínima necessária, façam atividade extra Lions. Isso reforça muito a equipe e o espírito de amizade entre todos, certo? Eu posso dizer hoje que o Lions Clube Corumbá tem, dentro desse quadro de associado, de 74, alguns que não são realmente ativos, alguns que estão no clube, mas que se você falar com ele assim, você não tem interesse em sair do clube, você quase não vai. Eu falei assim, eu nunca saio do Lions Corumbá, nunca. Porque às vezes a gente telefona para essa pessoa quando tem uma atividade, uma homenagem, nós chamamos, olha, a gente fazia questão da sua presença hoje, que a gente tem uma homenagem, a gente queria homenagear você. Nós temos o clube de ex-presidentes, dentro do nosso Lions existe um clube de ex-presidentes. A maioria dos companheiros já foram presidentes. Então é um grupo que é muito forte. A gente tem essa união de ex-presidentes. Nós não temos reunião constantemente, mas existe essa organização dentro do clube, tá? Então, é isso que eu queria deixar a mensagem. Companheiros, companheiras domadoras, Lions Clube é servir, mas companheiro leão é um grande leão amigo. Se você tem um grande leão amigo do seu lado, com você, se você tem uma domadora, uma companheira com a sua esposa que é companheira domadora, que são amigas, você tem uma família, tá? Você tem uma família e o Lions é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Não é segredo, não é mérito, é a forma. A gente trabalha com o coração. E trabalhando com o coração, o resultado é alcançado de forma espontânea. O resultado acontece. Nós não buscamos, ele acontece. Nessa gestão, nós estamos colocando quase 10 companheiros novos. Perdemos um companheiro, que era o nosso companheiro fundador, estava com 95 anos. Ele fundou o clube há 65 anos atrás, até hoje ele era vivo. Perdemos esse companheiro.
mas ganhamos outros 9. Então quero agradecer a todos e deixar essa mensagem. Meu muito obrigado. Olá a todos, é um prazer muito grande participar do 87º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones com o tema Abordagem Global do Quadro Associativo. Sou presidente do Lions Clube de Tatuí, que neste AL está completando 65 anos. Nosso clube tem hoje 120 associados e é o segundo maior clube em número de associados do Brasil. O trabalho que tem sido feito no Lions de Tatuí já acontece há alguns anos com relação ao quadro associativo. Nós temos hoje, dos 120 companheiros, cerca de 65% deles está abaixo dos 60 anos e 55% está acima dos 60 anos. Nos últimos anos nós temos feito um trabalho para que novos companheiros possam ingressar no nosso movimento e assim a gente rejuvenescer o nosso quadro associativo, que é importante. Clube grande, de tradição como o nosso, temos valorosos companheiros de juba larga, mas precisamos também pensar no futuro e atrair novos companheiros, para o nosso movimento. Feito isso, nós também, nos últimos anos, temos trabalhado a questão dos Léos, fortalecendo o nosso clube de Léo e buscando nos Léos novos companheiros. Temos hoje no nosso quadro associativo 4 Léos Leão, que trabalham bastante junto conosco. Inclusive, uma Léo Leão é a secretária do clube neste ano leonístico. Temos também nesse ano leonístico um Léo Leão que é presidente do distrito LC2. Então, nós fizemos do Léo um trabalho de laboratório, um trabalho importante. É importante também a participação do Clube de Lions junto aos Léos, nas suas iniciativas, nos seus eventos, e buscando, no Clube de Léo, novos companheiros. Então eu acho que isso também foi um trabalho muito importante que nós desenvolvemos. E nesse AL nós tivemos um salto de 86 associados para 120, também com o apoio da nossa governadora Cida Milling, do distrito LC2. Nós conseguimos ampliar o nosso número de associados, buscando trazer para companheiras Leão as domadoras. Nós tivemos aí desses novos associados, cerca de 80% deles são as nossas domadoras que se tornaram companheiras Leão. É importante isso dentro do nosso movimento, que as mulheres tenham voz, participação e que elas também estejam à frente dos trabalhos. Eu acho que um clube grande como o nosso precisa dar voz às mulheres e elas precisam assumir também esse trabalho no nosso movimento de liderança, de participação. É claro que as domadoras, junto com os seus companheiros, elas trabalham muito, são a alma do clube, mas dando voz a elas de participação, de voto, eu acho isso muito importante, porque a mulher tem muito a acrescentar no nosso movimento. E nós temos também, por outro lado, desses novos companheiros, 20% deles que são companheiros novos, que não tinham contato com o movimento e que nós estamos buscando integrá-los ao nosso movimento. Nós estamos numa época de pandemia muito difícil, com reuniões online, e o nosso clube nesse mês pretende realizar um encontro só dos novos companheiros e passar a eles um pouco mais daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Os nossos novos companheiros muitas vezes não têm contato com o nosso linguajar leonístico. Muitos dos nossos novos companheiros e suas domadoras não sabem o que é um companheiro de Melvin Jones, não sabem o que é um distrito, não sabem o que é um distrito múltiplo. Então nós vamos ter nesse mês um evento dedicado à explicação a respeito do nosso movimento leonístico, do nosso clube, do que nós fazemos, do que nós temos de atividades permanentes, porque o Lions Clube de Tatuí é um clube grande e de atividades permanentes, como o nosso banco de sangue
Fortunato Minghini, nosso banco de cadeira de rodas, nosso clube de mães, são atividades, a Trilha do Leão, são atividades que nós estamos desenvolvendo e procurando envolver esses novos associados. Isso é muito importante, envolver os novos associados nos eventos do clube, né? Nós temos as nossas comissões, e eu sempre conversando com os presidentes de comissões, peço a eles que envolvam os novos associados nas atividades. Nesse tempo de pandemia, o Lions Clube de Tatuí tem realizado muitas atividades, né? E nós temos procurado envolver esses companheiros nas atividades, no preparo dos drive-thrus, nos eventos de saúde que nós temos realizado, enfim. Toda atividade é importante você integrar os novos companheiros e suas domadoras para que eles aprendam, né, para que eles tenham esse gosto e que o leonismo a cada dia vá avançando, né, na vida desses novos companheiros. Então isso é muito importante também. E dizer que nós temos buscado na sociedade companheiros que possam acrescentar no nosso clube, com o perfil de cada um, né? A área de marketing, de comunicação é uma área que tem crescido muito dentro do nosso movimento, então é importante que os companheiros estejam de olho nas pessoas da comunidade que tenham esse perfil e também, né, buscando os amigos, né, aquelas pessoas que possam acrescentar no nosso movimento, né? A gente fala, né, num clube grande, mas nós buscamos também manter os nossos associados, e nós conseguimos isso, né, nesse último ano leonístico, fazendo com que eles participem, fazendo com que eles sejam participativos também na vida administrativa e financeira do clube, pagando em dia, porque nós temos atividades e a gente consegue envolvê-los. Então isso é muito importante, companheiros, que todos tenham, né, esse pensamento positivo de envolver, de engajar os companheiros que são associados nos seus clubes, porque assim a gente consegue fazer a retenção deles. Nós tivemos nesse AL apenas 2 baixas, né, entre os nossos companheiros, um realmente saiu e um outro foi por motivo de falecimento. Mas eu acho que o segredo disso tudo é o engajamento, é a participação dos novos companheiros e dos companheiros antigos também. Nós não podemos deixá-los, né, de lado e sempre motivá-los. Eu digo que o telefone, os grupos de WhatsApp são importantes para que a gente mantenha o contato com os companheiros mais antigos, né, no aniversário fazer uma ligação, procurar sempre, né, se envolver, e principalmente os mais velhos, porque eles se sintam importantes dentro do nosso movimento. E a gente, né, procura fazer isso. O Lions de Tatuí, como eu digo para todos, é uma escola de formação de líderes, e nesse AL nós temos aprendido bastante. A pandemia nos ajudou a nos tornarmos mais unidos, né? A realizar mais atividades, a atender mais a nossa comunidade, e creio que isso foi possível graças a esse trabalho conjunto. É um trabalho que não é feito em apenas um ano, né? Não apenas no nosso ano leonístico, mas é um trabalho que precisa ter continuidade. O trabalho com os léus, o trabalho com as domadoras, e somando aos nossos companheiros, novos companheiros que tenham, né, a sua vocação, o seu despertar para esse momento de servir. Eu agradeço a todos pela oportunidade e desejo aí que todos tenham um brilhante encerramento de ano leonístico, e que o próximo ano leonístico a gente possa continuar firmes no nosso trabalho, no nosso propósito, que é servir as nossas comunidades. Muito obrigado. Saudação a todas e todos que participam desse 87º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência do Lions Clube Batel e de outros clubes do Distrito LD1 sobre aumento de associados nos clubes. Nesta apresentação, vou falar rapidamente sobre 2 tópicos. O primeiro é organizar o clube.
Este fato é importante porque eu vou convidar pessoas para fazerem parte da minha casa. E minha casa, que é o meu Lions, deve estar organizado. Então, esse tópico de organizar o clube é o mais importante para que eu convide novos associados e obtenha sucesso no aumento de associados no meu clube. O segundo tópico, eu vou falar rapidamente, sobre preparar convites e receber esses novos associados. Então, iniciando aí com a pergunta aí, para que vocês reflitam. Por que alguns clubes conseguem aumentar o número de associados, conseguem ter um grande número de associados e outros não? Aí tem algumas questões que a gente precisa elucidar. Por exemplo, por que ingressar no Lions? Eu, quando fui convidado, há mais de 20 anos, para ingressar no Lions Club, fiz essa pergunta para mim mesmo. Por que eu vou ingressar no Lions? E aí você tem que descobrir quem eu devo convidar para o meu clube. E como e quando fazer este convite para essas pessoas certas ingressarem ao movimento leonístico. Bem, a primeira coisa, então, para organizar um clube é você elaborar um plano estratégico. Qualquer organização bem-sucedida, qualquer empresa, qualquer organização, deve ter um plano estratégico estruturado. Aqui, eu coloquei 7 passos para você fazer um plano estratégico. É bom lembrar que as primeiras etapas desse plano já existem porque é o referencial estratégico do Lions Internacional. Você deve dar sequência no teu clube, missão, visão já está definido, propósito já tem definido, fazendo uma análise ambiental e estabelecendo estratégias para que o teu clube tenha sucesso. E depois você deve elaborar um business plan, ou um plano de negócio para o teu clube. Se você já tem, atualize esse plano de negócio. Se não, faça um plano de negócio usando aí a ferramenta que eu acho fantástica, que é o Canvas. Aqui tem um modelo do plano de negócio do Lions Clube Curitiba Batel. Então, em uma única tela, você pode verificar a proposta de valor, o relacionamento com a sociedade, as atividades principais, a estrutura de custo e as fontes de receita, além de uma série de outros aspectos do clube. Então, quando você for apresentar o teu clube para o novo associado, o plano de negócio é importante para que ele conheça o que o teu clube faz. Outro aspecto importante é você verificar se o teu clube é competente, se as pessoas que fazem parte do clube têm as competências necessárias para que o teu clube tenha sucesso. Eu utilizei aqui uma trilogia chamada CHA, C-H-A, que vem de conhecimento, que são as competências, as lideranças comprometidas, a habilidade, que vem de uma estrutura adequada, com metas, com objetivos bem definidos, e a atitude, com associados dedicados, atuantes, com atitude para desenvolver as ações no seu clube. Com recursos, produzem resultados e obtém o reconhecimento da sociedade. Então, essa trilogia CHA é para que a gente perceba ou identifique se o clube realmente tem competência ou pode obter o sucesso. Bem, com relação a associados, eu cito aqui uma pesquisa, a última pesquisa do IBGE de 2016, que identificou que 7,2 milhões de brasileiros desenvolveram, neste ano, trabalho voluntário. E desses, é importante aqui a gente citar, né, que apenas 13%
desses 7,2 milhões, desenvolve trabalho voluntário em ONGs, como o Lions. 79%, quase 80%, trabalham em congregações religiosas, sindicatos, condomínios, partidos políticos, escolas, hospitais ou asilos, mas sem participar dessas ONGs, como é o Lions e outras ONGs estruturadas. E 9,8% desenvolve trabalhos voluntários de forma individualmente, sem nenhuma organização. Uma outra pesquisa que foi feita a nível mundial, em 140 países, identificou que o Brasil é o 34º país em ações voluntárias. E desses, 28% realizaram trabalho voluntário. Mas, um dado importante, 83% consideram o trabalho voluntário muito importante para a sociedade, para a sua comunidade, para sua cidade, para o seu estado, seu país. Então, essa diferença entre o 28 e 83, que são pessoas que a gente deve identificar na sociedade para convidar para fazer parte do Lions. Como prática utilizada pelo Batel, o Lions Bom Retiro e outros clubes, eu trago aqui uma lista de pessoas. Então, você pode convidar teus amigos, teus parentes, teus familiares, mas também identificar nas instituições da sociedade os líderes que podem ser associados do teu clube. Então, elaborar uma lista com as principais instituições, os principais líderes dessas instituições, com todos os dados, e apresentar essa lista para a comissão de associados, que, após aprovar, você aí vai preparar o convite para esses líderes serem associados ao seu clube ou do novo clube que você está constituindo. Essa preparação tem que ser feita, se for presencial, é muito importante, agora no período de pandemia, às vezes temos dificuldade de fazer isso presencial, mas é importante que a gente ache o momento e faça presencial. Se não, fazer de uma forma, elaborando uma carta, enaltecendo a importância dessa pessoa fazer parte do clube. Anexar uma ficha de associado, que ele vai preencher e tem informações de associados. Apresentar missão, visão e os benefícios que o Lions traz para a sociedade, além do plano de negócio do teu clube, que é muito importante ele ter para ele saber em que clube está entrando. Para receber esses novos associados, é importante fazer uma festiva de posse, seja presencial ou virtual também, mas que ela seja inesquecível. As pessoas que estão tomando posse têm que ser enaltecidas, valorizadas, para que ela permaneça no clube com entusiasmo e comprometimento. Orientar esses associados, esses novos associados, sempre, antes da posse e depois da posse. E convidá-los para todas as atividades do clube. No Batel, um grupo de professores preparou, através dos alunos, identificou cada habilidade e a competência de cada um dos associados para que eles fizessem a composição das comissões usando a sua habilidade, o que ele gosta de fazer e assim por diante. Isso motiva os associados e faz com que ele permaneça por muito tempo no clube. Bem, o pouco tempo que eu tinha era isso que eu tinha para apresentar para vocês e eu agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigado. Agradeço ao companheiro Leão Ricardo Komatsu e a todos os demais palestrantes, ao companheiro PDG João Roberto Moreira Alves e equipe, e declaro encerrado o 87º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones. Muito obrigado a todos os participantes, tenham todos uma boa tarde.